Olá, vamos então dar sequência à nossa segunda unidade do componente de matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei ministrando então essa aula de PG com vocês. Vamos à nossa cartela então? Essa aula é a número 15, o objeto de conhecimento é dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas por meio da análise, identificação e associação dos termos de uma progressão geométrica, a famosa PG, a uma função exponencial. E o detalhamento, progressões geométricas. Vamos então dar início à nossa aula. Olá, olá! Vamos lembrar o conceito de progressão geométrica, a famosa PG. Ela é uma sequência numérica em que cada termo é gerado a partir do produto por uma constante. Ou seja, está multiplicando sempre pelo mesmo número. Esse número é chamado de razão. E nós trouxemos aqui dois exemplos para a gente analisar. Olha o primeiro aí na tela. Essa PG aqui, ó, 3, 9, 27, 81, é uma progressão geométrica, por quê? Porque eu estou verificando que cada termo é gerado a partir do seu anterior multiplicado por um produto. Qual é esse produto? Que é chamado de razão. Lembrando que, como é uma progressão geométrica, a razão é indicada pela letra Q. Ou seja, está sendo multiplicado por 3. Então, o primeiro termo, o A1, é o 3. 3 vezes 3 vai gerar o A2, 9. 9 vezes 3 vai gerar o terceiro termo, 27, e assim por diante. Ok? Já que eu tenho ali um produto, né, sempre é uma constante que está sendo multiplicado, esse número pode ser qualquer número? Pode ser uma fração, professora? Pode. Vamos analisar o próximo exemplo aqui na tela. Isso é uma PG? É. Por quê? Olha lá, 90, 30, 10 e continua, né? Uma PG infinita. Essa razão está multiplicando, professor? Está. Está multiplicando por uma fração. E quando multiplicamos por uma fração, nós estamos ali fazendo também o quê? Uma divisão. Nós temos que é uma multiplicação por um terço. E quando a gente multiplica por um terço, então vai ficar 90 vezes o numerador, que é 1, dividido por 3. 90 dividido por 3 gera o próximo termo, que é 30. Continua novamente. 30 vezes 1 terço, ou seja, dividido por 3, gera 10 e assim por diante. Então, esses são os exemplos aí de PG. E nessa aula nós vamos nos concentrar na soma dos termos da PG. Finita para começar. Nosso primeiro exemplo, quando nós sabemos quantos termos tem uma PG. E para facilitar, professora, eu vou ter que somar vários termos. Como eu estou falando ali que é um número que está sendo multiplicado, uma razão, e é sempre por ele mesmo, então eu posso colocar isso em forma de potência. Então, na soma dos termos de uma PG, nós temos ali o S, indicando soma, Sn, que é a soma dos N termos da PG. Se for soma de 10 termos, então vai ser S10. Soma de 15 termos, S15 e assim por diante. O que a gente precisa para somar esses termos? Precisamos do primeiro termo, que é o A1, tá? Então, esse A1 aí indica o quê? Primeiro termo. Observem ali na nossa setinha, ó. Primeiro termo da sequência é o A1. E o que mais que a gente precisa? A gente vai multiplicar pela razão elevado a n menos 1, dividido novamente pela razão menos 1. Lembrando que a razão na PG é indicada pela letra Q. Então, nós temos o quê? Tanto no numerador quanto no denominador. E esse N? Esse N é o número de termos, lembra? Então, ali em cima também, na razão, já que está sendo multiplicado pelo mesmo número, então, basta você multiplicar por ele mesmo quantas vezes forem esse número, certo? Então, por isso, o N ali, ó, no numerador, ele é o número de termos, tá? Quantidade de termos. O mesmo N que você colocar ali no Sn, você vai colocar aqui também. Ok? Vamos verificar, então, na prática? Vamos considerar o nosso primeiro exemplo. Vamos, então, à nossa cartela. Lembra aí do nosso primeiro exemplo? A PG é 3, 9, 27, 81.
mas eu não vou fazer a soma de todos os termos. Olha a pergunta aí, ó. Qual seria a soma dos 5 primeiros termos dessa PG? Ah, professora, eu posso somar? 3 mais 9 mais 27 mais 81, mas aí você vai encontrar o quinto termo, certo? Pode. Mas vamos usar aqui a nossa expressão para saber como aplicar ela na prática. Então, nós temos aí os dados que a gente precisa para aplicar na fórmula. Qual é o primeiro dado? É o A1, primeiro termo. Primeiro termo é igual a 3. Então, o que a gente precisa mais também para fazer essa soma? Nós precisamos também da razão. E qual é a razão dessa PG? Nós sabemos. A razão é igual a 3. Como eu faço se eu não soubesse para descobrir? Ora, divide um termo pelo seu anterior. Então, a gente dividiu aqui, ó, 9 por 3 é igual a 3. Ok? Agora, a gente vai substituir esses valores aqui. SN significa que nós vamos somar 5 termos, tá? A soma de 5 termos. Então, nós vamos substituir no lugar do N, nós vamos colocar 5. No lugar do A1, vamos colocar ali, que é o 3. No lugar da razão, nós vamos colocar também, que é 3, certo? Substituindo, então, temos a seguinte expressão. S5 é igual a 3 vezes 3 à quinta menos 1 sobre 3 menos 1. E agora nós vamos fazer os cálculos matemáticos, certo? O que a gente pode fazer aqui primeiro? Resolve o que tem dentro do parênteses, ok? Então, resolvendo o que tem dentro do parênteses, 3 à quinta, 3 vezes ele mesmo 5 vezes, eu tenho o resultado e do resultado eu vou subtrair por menos 1. E aqui embaixo também, ó, 3 menos 1, eu vou colocar o resultado, certo? Então, vamos lá fazendo isso passo a passo? 3 à quinta é 243. 243 menos 1 será 242. E 3 menos 1 será igual a 2. Organizando, então, nós temos a seguinte expressão. Agora, eu vou multiplicar por 3 e dividir por 2. Mas, observe que 242 é par. Então, eu posso logo simplificar aqui, ó, 242 por 2. 242 dividido por 2 é quanto? Ah, professor, é fácil, vai ser 121. Então, você pega esse resultado e multiplica por 3. É o que nós vamos colocar aqui, ó. Então, 3 vezes 121. 3 vezes 121 também é fácil, né? 3 vezes 1, 3 vezes 2 e 3 vezes 1. Nós temos, então, o resultado aí da soma dos 5 termos da PG. Então, será 363, ok? Se você somar de 1 por 1 também, você terá ali o quê? Você terá esse mesmo resultado, tá? Mas nós estamos aplicando aqui a soma da PG, a expressão, porque em alguns casos, são quando forem muitos termos, então você vai utilizar aí o quê? Você vai utilizar essa expressão. Então, lembrando que a gente precisa, para calcular a soma da PG, precisa do primeiro termo e precisa da razão, ok? E, é claro, a quantidade de termos que você vai estar somando, certo? Para você substituir ele no expoente. Um exemplo prático. Para que a gente usa a mesma soma da PG? Vamos trazer aqui novamente a lenda do xadrez, porque lá nós temos uma aplicação da soma da PG. Então, muita atenção, na tela o VT. A lenda do xadrez e função exponencial. Em uma região chamada Taligana, o seu poderoso Rajá, que quer dizer rei, estava muito triste com a morte de seu único filho. Em grande melancolia, o Rajá estava se descuidando em relação ao seu reino. Era uma questão de tempo até que o reino caísse totalmente. Diante dessa situação, um Brahmane, sacerdote, chamado Lahur Sessa, foi até o rei e lhe apresentou um tabuleiro contendo 64 quadrados brancos e pretos alternados com diversas peças que representavam as tropas do seu exército, a infantaria, a cavalaria, os carros de combate, os condutores de elefantes, o principal vizir e o próprio Rajá. O sacerdote disse ao Rajá que tal jogo poderia acalmar e alegrar seu coração. Realmente, tudo o que o Brahmane disse aconteceu
e o Rajá voltou a governar sabiamente seu reino. Incrível como isso aconteceu, pois um simples tabuleiro em peças em movimento foi o responsável por tirar a tristeza do Rajá. Como recompensa, o Brahmane foi presenteado com a oportunidade de pedir o que quisesse no reino. Imediatamente, ele recusou tal oferta, pois achava que não era merecedor de tal proposta. Mas, diante da insistência do Rajá, ele fez um pedido bem simples. Quer um grão de trigo para a primeira casa do tabuleiro, 2 para a segunda, 4 para a terceira, 8 para a quarta e assim sucessivamente até a última casa. Ouvindo esse pedido, o grande Rajá chegou a rir, achando o pedido ingênuo. No entanto, o humilde pedido do Brahmane não era tão humilde assim. Após fazerem vários cálculos de quanto trigo eles teriam que dar para ele, descobriram que seria necessária toda a safra do reino por incríveis 2000 anos para atender ao pedido do Brahmane. Impressionado com a inteligência do Brahmane, o Rajá o convidou para ser o principal vizir, espécie de ministro, conselheiro do Rajá, do reino, sendo perdoado de sua grande dívida em grãos de trigo. Olá, de volta então. Isso é um exemplo prático de soma da PG? Sim. Por quê? Porque a cada casa, o que estava acontecendo com os grãos de trigo? Estavam dobrando. Então, na primeira casa, 1 grão de trigo. Na segunda casa, o dobro de 1, 2. Na terceira casa, o dobro de 2, 4 e assim por diante. Isso é um exemplo de uma PG. Então, vamos ver na prática como foi que eles fizeram esse cálculo. Atenção aí na nossa cartela. Quantos grãos de trigo? Como calcular isso? Como o tabuleiro de xadrez tem 64 casas, como vocês viram no vídeo, o inventor do xadrez pediu em grãos de trigo a soma dos primeiros 64 termos dessa PG aí, ó. Então, começando aqui no primeiro, 1, depois o dobro, 2, o dobro de 2, 4, o dobro de 4, 8, certo? Isso é uma PG em que a razão dela é 2, está sendo multiplicado por 2 sempre. Como eu faço a soma, então? Vamos usar a nossa expressão. Nós vamos somar quantos termos? Ora, o tabuleiro tem 64 casas. Então, nós vamos somar aí os 64 termos, ok? Vamos colocar, então, na prática? Observe, então, aí, ó. Faremos da seguinte forma. Temos uma cartela aqui em branco, onde nós iremos aqui fazer os cálculos, substituindo, então. Lembrando que a nossa expressão é essa. Eu tenho que a soma de n termos de uma PG é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1. O que eu faço aqui? Vou substituir, então, todos os valores da PG, certo? Substituindo, então, nós temos, vou trocar aqui de cor, nós teremos, então, que Sn, a soma de 64 casas, vai ser igual ao primeiro termo, que é 1, vezes a razão, qual é o número que está multiplicando ali sempre? 2. 2 elevado o mesmo n que está ali, vem para cá, 2 elevado a 64, menos 1, sobre, novamente, a razão, 2 menos 1. Eu tenho aqui o número 1, certo? E um multiplicado por qualquer número é sempre o próprio número, certo? Então, a gente só vai repetir ali 2 a 64 menos 1. E nós temos aqui também que 2 menos 1 é quanto? 1. Então, nós vamos colocar aqui apenas que a soma das 64 casas vai ser igual a 2 elevado a 64 menos 1. Quanto que é 2 elevado a 64, professora? Olha esse número bonito que vocês já viram lá no vídeo. 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 0,73 bilhões, 709 milhões, 551.616. Como
eu tenho menos 1 aqui, ó, lembrando na nossa expressão, então nós vamos colocar ali também, tá? Então, nós vamos substituir ali por 615, ok? Então, pronto, tá aí. Professor, esse número todo, por que então que o Rajá ficou impressionado? Porque para que eles pudessem fazer com que ele ganhasse essa quantidade de trigos, precisavam ali de muitos e muitos anos. E nós temos uma outra comparação também, que é uma comparação aí que nós temos no mundo inteiro. Nós vamos fazer uma comparação que nós vimos no livro de Dante. Então, comparando com o cultivo no planeta inteiro, que isso foi extraído lá do livro do Dante, nós verificamos que para cultivar tal quantidade de trigo, seria necessário 16 milhões de planetas iguais à Terra. Olha só, então, como ele foi inteligente, né? Usou os artifícios matemáticos, tá? Para que pudesse ali ganhar o seu prêmio. E nós vamos agora chamar uma atenção para vocês também, porque em alguns livros você vai ver essa expressão da soma de outra forma. Então, nós vamos fazer o mesmo cálculo, tá? Você vai verificar, já está aqui prontinho na nossa cartela, para que você possa também acompanhar caso você verifique essa expressão de uma outra forma, tá? Então, vamos à nossa cartela. Nós temos aqui que o que difere, que na expressão que nós vimos anteriormente, estava assim, ó, Q elevado a N menos 1, tá? Q elevado a N menos 1, sobre, novamente, Q menos 1. Mas em alguns livros isso pode vir diferente, tá? Pode vir trocado. Pode vir 1 menos Q elevado a N e 1 menos Q. Isso vai alterar alguma coisa, professora? Não. E esse sinal negativo aí vai alterar? Não. Porque eu tenho negativo ali em cima e eu tenho negativo embaixo. E na divisão, o que acontece? Na divisão, sinais iguais. Menos com menos, na divisão é mais. Então, nós chegaríamos ao mesmo resultado, tá bom? Então, vai ficar o A1, só muda a ordem. 1 menos 2 elevado a 64, 1 menos 2. Então, vai ficar negativo no numerador, negativo no denominador, certo? Ok? Então, o que você faz aí? Multiplica por menos 1. Então, você vai chegar ao mesmo resultado, 2 elevado a 64 menos 1. Chegamos novamente ao mesmo número, ok? Para que você não tenha dúvida, então, como calcular a soma da PG. E agora, nós vamos, então, voltar àquele segundo exemplo. Vocês lembram do segundo exemplo? O segundo exemplo, a razão era uma fração. Nesse caso, nós vamos fazer da mesma forma, professora? Depende. Se ele pedir a quantidade de termos, a soma de 10 termos, se ele pedir quantos termos você quer somar, então você vai usar essa expressão. Mas, quando eu tenho uma PG em que a razão está entre 1 e menos 1, como nesse caso, que era 1/3, e 1/3 está aí entre 0 e 1, nesse caso, você vai fazer uma outra coisa, usar uma outra expressão, que é chamada da soma da PG infinita. Por quê? Porque a gente vê que os termos, eles vão se aproximando de zero, tá? Porque sempre está dividindo, 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 então vai ficar aquilo bem fatiado, tá? Então, nós vamos usar uma outra expressão. Vamos à nossa cartela, então? Observem aí. A nossa PG é essa, 90, 30, 10, 10 sobre 3, e ela é uma PG infinita. Então, para somar, o que a gente precisa? Precisa do primeiro termo, que é 90, precisamos também da razão. A razão é 1/3. Se eu pedir, então, como ficaria a soma de seus termos? Ora, de todos os seus termos. Como faríamos, então? Nós não sabemos a quantidade deles, porque é uma PG infinita. A razão é 1/3. Nesse caso, não cabe a expressão. O que a gente faz, então? Nós vamos usar uma outra expressão. E isso acontece, mais uma vez, quando a razão está entre menos 1 e 1, tá? Então, entre 0 e 1, 0 e menos 1. E nós vamos usar essa expressão aqui, mais simples.
nós não vamos dizer a quantidade de termos, nós vamos só colocar assim, ó. S infinito, que é a soma dos termos da PG infinita, tá? Então, tá indicado ali, soma infinita. Nós vamos utilizar o primeiro termo, que é o A1, sobre 1 menos o Q. Quem é o Q mesmo? A razão. Então, você precisa só do primeiro termo e da razão. E você vai substituir, então, nessa expressão, tá ok? Isso vale quando é uma PG infinita, quando a razão está entre menos 1 e 1. Só nesses casos, ok? Vamos lá, então, ver aqui a nossa restrição. Observem aí, anote essa condição. Você vai usar essa expressão nessa condição aqui. Razão entre menos 1 e 1, ok? Vamos, então, lá resolver a soma dessa PG infinita. Colocando, então, aqui na nossa cartela, nós vamos utilizar aí o primeiro termo e a razão. E vamos substituir naquela expressão. Substituindo, então, nós temos primeiro termo 90 sobre 1 menos a razão, ou seja, 1 menos 1/3. O que a gente faz aqui? A gente resolve aí essa subtração do denominador. Professora, quanto que é 1 menos 1/3 novamente? Ora, se eu tenho 1 inteiro e eu divido ele em 3 partes, certo? E eu faço menos uma parte dessa, menos 1/3. Sobram quantos? Ora, sobram 2 partes, ou seja, 2/3. Então, nós vamos substituir, ok? Então, vai ficar 90 sobre 2/3. Vamos apagar aqui, vamos continuar o nosso cálculo. Então, 90 sobre 2/3, nós temos aqui, ó, uma divisão de número inteiro por uma fração. Como a gente resolve esse tipo de divisão? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente vai repetir o 90 e multiplicar pelo inverso de 2/3. O inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. Fazendo, então, isso, observem aqui. Vai ficar 90 vezes 3 sobre 2. Você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Lembra que tem 1 aqui, 1 vezes 2. Ou, olha o que eu posso usar aqui, vamos usar os recursos matemáticos. Eu posso dividir logo aqui, ó, 90 por 2. 90 dividido por 2 é quanto? 45. E aí você multiplica por 3, tá? Você pode fazer essas duas formas. Fazendo dessa forma, então, nós temos, então, 45 vezes 3, tá? Simplificando 90 por 2. E 45 vezes 3, isso é igual a 135. Então, a soma dessa PG é 135. Vamos apagar tudo para que você veja de forma organizada. Chegamos ao resultado da soma de uma PG infinita, ok? Então, é mais simples dessa forma, não é? Você só precisa lembrar ali a subtração de fração e também a divisão de fração, tá? Não esqueçam que na divisão, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E na hora de você fazer essa divisão, observe se você não pode simplificar para facilitar os seus cálculos, tá ok? Então, você só usa essa expressão quando a razão estiver entre menos 1 e 1, ok? Para que a gente possa, então, compreender melhor, nós trouxemos aqui um resumo sobre a soma da PG. Então, nós vamos agora na nossa cartela para que você possa observar melhor, então, e tirar as suas dúvidas. Vamos lá lembrar tudo sobre PG? Uma PG é uma progressão geométrica em que é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é o produto de uma razão pelo anterior. Então, se eu tenho sempre o mesmo número sendo multiplicado, eu posso encontrar qualquer termo dessa PG. Então, nós temos uma expressão que define aí o termo geral de uma PG. E qual é esse termo geral? Olha aqui o exemplo. Eu tenho essa PG aí, ó, 5, 10, 20, 40 e 80. O primeiro termo é 5 e a razão dessa PG é quanto? Ora, professora, eu já estou vendo que está sendo multiplicado por 2.
Então, eu preciso aí ir calculando, multiplicando por 2 até encontrar, por exemplo, o 30º termo? Não. Se eu sei que está sempre multiplicando pelo mesmo número, eu posso usar o termo geral, que é essa expressão aqui, ó. O termo geral de uma PG é a n igual, primeiro termo, vezes a razão elevado a n menos 1. Lembrando que o n é o termo que você quer encontrar. Eu quero encontrar o 30º termo, então no lugar do n, você vai colocar o 30. Ok? Continuando, o que mais? Que é muito importante para a gente lembrar aí na PG. Nós vamos também precisar da soma dos termos. Como eu faço a soma dos termos de uma PG? Ora, tem 2 casos. O primeiro caso, nós temos aqui quando a razão, ela está diferente ali, ela não está entre menos 1 e 1, como é o primeiro exemplo. Eu tenho essa PG aqui, ó, 1, menos 2, 4, menos 8, 16. Ora, o primeiro termo é 1 e a razão está sendo multiplicado por quanto? Está sendo multiplicado por 2. Como tem um positivo e um negativo, nessa ordem significa que a razão é negativa, tá? Porque mais com menos é menos e menos com menos é mais. Então, em alguns casos vai ficar negativo, em outros positivo. Então, nesse tipo de PG, nós vamos usar uma expressão. No de baixo, olha aqui, ó, nós temos um outro caso. Esse outro caso, ó, 243, 81, 27, 9, 3, esses termos estão se aproximando de zero. A razão, ela é uma fração, ela está entre menos 1 e 1, certo? Nesse caso, nós vamos usar outra expressão, quando pedir a soma dos termos da PG. Então, vamos ver quais são essas expressões? A primeira, você vai verificar a quantidade de termos. Se pede lá 10 termos, então você vai fazer a soma de 10 termos. É igual ao primeiro termo, vezes a razão elevado a n menos 1, dividido por a razão menos 1, ok? Essa é a expressão. E a próxima, quando eu tenho uma PG infinita, quando está pedindo a soma de toda a PG, então nós vamos usar essa expressão. S infinito é igual ao primeiro termo sobre 1 menos Q. Isso só acontece nesse caso, quando a razão está entre menos 1 e 1. Tá ok? Compreenderam então aí sobre progressão geométrica? É isso que nós precisamos entender e compreender, tá ok? Anotem todas essas expressões. Quando for poucos termos, né, você pode fazer a soma direto, mas quando forem muitos termos, você vai utilizar aí a expressão. Lembrando que em alguns casos, você vai precisar encontrar o termo. Por exemplo, eu quero a soma de 15 termos, mas você não sabe qual é. Então, em alguns casos, você vai precisar aí fazer outros cálculos, tá? Então, resumindo tudo, são essas expressões que você vai utilizar. Então, eu agradeço muito a atenção de todos vocês e nos veremos em uma próxima aula. Até mais!